Olá, tudo bem? Eu falei que eu não ia demorar muito, né? Oitavo ano. Então nós vamos ver agora o segundo capítulo, que é a Era do Iluminismo, né? Que é a Era do Iluminismo, que nós também já estudamos em sala de aula, mas nós vamos relembrar, né? O Iluminismo ele acontece no século XVIII, né? É um conjunto de ideias que levaram a mudanças profundas nas bases da sociedade do antigo regime. Por exemplo, quem ilumina alguma coisa, né? Por exemplo, quando você está iluminado, quando tem alguma luz, você está enxergando, você está vendo as coisas. Então, o iluminismo é mais ou menos isso. No seu livro tem isso nessa página aqui, tá bom? Você pode dar uma olhada, você pode ler e reforçar aí. As características do iluminismo, a ideia de iluminar, né? Iluminar a mente das pessoas, quando as pessoas começam a pensar, quando as pessoas pensam, quando as pessoas leem, quando as pessoas discutem, quando as pessoas estudam, elas estão com a mente iluminada, né? E iluminando, nós já temos aí um começo, né? Porque quem tem conhecimento, na verdade o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Ninguém pode tirar o conhecimento de você. A única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento. Então a era do iluminismo foi muito importante para todos nós, né? Também era conhecido como filosofia das luzes, né? Porque as pessoas passam a discutir, as pessoas passam a enxergar diferente, as pessoas passam a ver diferente. Olha o quanto é interessante, olha o quanto é legal, né? Então, por isso hoje nós temos essa liberdade de conversarmos, de discutirmos, de concordarmos e discordarmos. Porque lá atrás nós tivemos pessoas que brigaram por nós, que eu digo brigar assim no sentido amplo da coisa, né? Eu digo assim, as pessoas começaram a buscar coisas por nós, não é verdade? Os pensadores iluministas, eles criticavam o antigo regime por vários motivos, né? Um deles quer dizer os privilégios da nobreza, a intervenção do Estado na economia e a divisão do Estado em estamento, né? Olha, o primeiro Estado formado pelo clero, o segundo formado pela nobreza e o terceiro formado pelo Estado, né? Então, primeiro clero, segundo a nobreza e terceiro Estado. E o povo, aonde ficava em tudo isso? Aonde ficava o povo em tudo isso? Não é verdade? Cadê o povo? Aonde que o povo ficava? O povo era aqueles que sempre pagavam as contas. Não é diferente de hoje, né? Quem paga os maiores impostos somos nós, o povo. O que esses iluministas defendiam? Eles defendiam principalmente o fim do absolutismo monárquico, né? Lembra que nós falamos ali a questão do direito divino dos reis, né? De Deus, deles falarem assim que Deus veio ou que Deus falou que eles tinham direito ao trono. E não era bem isso, nós sabemos que isso foi uma enganação. E quando nós estudamos, quando nós temos conhecimento, nós não vamos deixar que passe a perna na gente facilmente. Por isso o conhecimento é muito importante, tá? Por isso o conhecimento é muito importante para todos nós. Eu estou olhando, verificando aqui no livro de vocês, que é para relembrarmos aquilo que nós já estudamos, tá bom? Então, o iluminismo, na política, eles defendiam a ideia que o poder do rei deveria ser limitado por leis. E é lógico que eles defendiam a ideia também da não intervenção da igreja, porque a igreja intervia em tudo. E lembra que eu falei para vocês, o povo tinha medo, né? O povo às vezes não tinha tanto conhecimento, então não tendo tanto conhecimento, eles tinham medo do que a igreja iria dizer, né? Eles tinham medo de ir para o inferno, eles tinham medo daquelas coisas todas e não questionava a igreja, não questionava a Deus. Então, a partir do momento em que você tem uma inteligência maior, a partir do momento que você tem um conhecimento maior, que você começa a pensar, começa a agir, não é que você vai questionar a Deus, é que você não vai ser enganado facilmente, né? Não é verdade?
Na economia, eles propunham então a liberdade para agir nos mercados, né? A liberdade de negociação. É o que nós temos hoje, né? Mesmo nós pagando muitos impostos, nós temos essa liberdade de negociar com quem nós quisermos, mesmo tendo tantas leis, nós podemos fazer isso. Era isso que os iluministas defendiam, né? O iluminismo contribuiu para difundir princípios que influenciam na organização social e política de vários países atualmente. Por exemplo, limitação do poder do governante, divisão do Estado em 3 poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, igualdade jurídica entre as pessoas, que todas as pessoas têm direito, liberdade de expressão, ou seja, nós podemos falar aquilo que nós queremos, né? Tolerância religiosa, quer dizer, as pessoas têm direitos, né? O direito de praticar a religião que quiser, e cada uma religião tem que respeitar a outra. Às vezes nós vemos isso não acontecendo aí, nos meios sociais, nas notícias, né? Gente derrubando a igreja, gente quebrando as coisas. Isso não é legal. Nós devemos respeitar a religião dos outros. Eu posso não acreditar naquilo que o outro fala, mas eu tenho que respeitar. Ele tem que respeitar a mim e eu tenho que respeitar a religião deles. Por quê? Porque isso é democracia. Tá? Porque isso é democracia. E será que Deus ia querer a gente brigando com os outros por causa de religião? Isso é muito complicado, né? A gente não deve fazer isso. E respeita a dignidade do indivíduo. Nós devemos respeitar a pessoa na sua dignidade, independente do que a pessoa seja, né? Independente da profissão, do gênero, do que ela escolheu para viver, do jeito que ela vive. Nós devemos respeitar as pessoas. Nós devemos ter cuidado ao criticar as pessoas. Nós devemos ter cuidado porque as pessoas sofrem. Do mesmo modo que nós não gostamos de ser criticados, nós devemos ter cuidado ao criticar as pessoas. É lógico que nós podemos fazer críticas construtivas, aquelas críticas que ajudam a pessoa a crescer, mas críticas que denigram a imagem do outro, isso não pode levar a um processo quem faz isso, tá bom? E o direito à educação. Direito à educação que nós estamos tendo, vocês estão tendo hoje, né? Direito à educação, de aprender, de escrever, de ler, de interpretar e de ter bastante conhecimento, né? E nós tivemos aí grandes iluministas. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido, porque o iluminismo é um assunto bem legal, né? O John Locke, né, um político, ele defendia o liberalismo político. Então vocês podem olhar na página 24 do livro de vocês, vocês vão lembrar, nós já estudamos, já falamos um pouquinho do John Locke, né? O liberalismo político, quer dizer, o modelo que ele defendia influenciou na maioria dos países atuais, né? Que o Estado deveria garantir a proteção, né? Garantir e proteger os direitos dos cidadãos. Isso que defendia o John Locke, né? Nós tivemos aí um dos mais importantes, eu gosto de falar muito do Barão de Montesquieu. E olha que o Barão de Montesquieu, ele era barão, ele tinha muito dinheiro, então ele não era pobre, né? Então o Barão de Montesquieu foi que fez a tripartição do poder, que é executivo, né? Quem que é o executivo? Presidente, governador, prefeitos, né? Presidente, governador, prefeito. O legislativo, né? Supremo Tribunal, Congresso, Assembleias Legislativas e câmaras municipais. E o judiciário, né? Desculpa, eu falei Supremo no outro, o Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, o STF está aqui no judiciário, né? No judiciário, e aí depois tem os juízes, tem as comarcas, e é algo assim que eu não entendo muito bem, que quem faz direito é que vai entender melhor, né? Então, o Barão de Montesquieu é muito importante para nós. Depois vem o Voltaire, né? Voltaire, muito legal. Voltaire foi um filósofo, escritor francês. Ele se destacou na crítica ao clero. Ele queria que a igreja não interferisse tanto. Ele não deixou de acreditar em Deus. Voltaire, ele criticava a igreja, que a igreja tinha que ter uma postura melhor, que a igreja tinha que estudar um pouco mais, né? E aí em seguida vem o Jean-Jacques Rousseau.
O Rousseau fala do contrato social e do bom selvagem, né? Ele diz assim que no contrato social o Estado tem que fazer a parte dele e as pessoas têm que fazer a parte delas, senão não vai funcionar, senão não vai funcionar nada. O Rousseau era um pouquinho meio radical, né? E ele critica aí os excessos dos racionalistas, até dos próprios iluministas. Nós temos o Adam Smith, né? O Adam Smith, que é do liberalismo econômico, ou seja, do neoliberalismo que vem surgir no Brasil aqui, que vem se fortificar um pouco mais no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então o liberalismo econômico, o liberalismo econômico defendia que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza das nações e deveria ser realizado pela livre iniciativa dos grupos particulares em conjunto de ideias. Isso foi chamado de liberalismo econômico e neoliberalismo. Então ele defendia mais ou menos o que nós pensamos, mais ou menos o que as pessoas têm visto hoje, a pouca intervenção do Estado na iniciativa privada, que é o neoliberalismo, né? Que o Estado deveria gerir a saúde, a educação e a segurança, o resto era com a iniciativa privada, né? Você concorda com isso? Bom, vamos estudar um pouquinho mais, depois na sala de aula nós podemos discutir e falar mais uma vez sobre isso, né? E nós temos também o Diderot, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, né? D'Alembert foi que fizeram aí as enciclopédias. Na época eles pegaram quase todos os assuntos que existiam, com a ajuda da prensa, né? E passaram para os livros. Nós tivemos, até hoje vocês não têm tanto acesso a isso, mas eu quando eu estudei, nós tínhamos lá grandes enciclopédias, a Barça e outras coisas mais, né? E outras coisas mais. Então eles passaram todos esses assuntos que era primordial, que era importante para as pessoas, para os livros, né? Para os livros, e aí esse conhecimento foi se alastrando para o mundo todo. Hoje nós temos esses conhecimentos na nossa cabeça, nos nossos livros, na internet, em vários outros lugares, tá bom? Bom, logo vai para vocês aí, tá? Algumas atividades e depois eu volto num novo vídeo para nós falarmos um pouquinho mais sobre isso, viu? Estudar história é bom, vale a pena e conhecimento ninguém tira de você. Um grande abraço.